Paulo, né? E estamos muito felizes, pastor Emerson, com a sua vida, com o seu amor, sua dedicação. Eu sei que você tem vivido milagres aí, né, em muitas áreas, e eu quero que você possa ser usado nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, obrigado, apóstolo. É um privilégio e, acima de tudo, uma responsabilidade trazer uma palavra aí para um corpo tão grande, tão seleto que é a Metodista Renovada, seja aqui no Brasil, os pontos no exterior. E nesta hora, que Deus me dê graça, viu? Porque o coração fica a mil. Eu tomei posse de toda a palavra que o pastor Fih disse para controlar a ansiedade, vamos lá. Nós vamos falar essa noite sobre família. E quando a gente fala de casamento, família, a gente lembra casamento, é uma das mais belas instituições feita por Deus. Ela foi iniciada lá na criação, com Adão e Eva, com que finalidade? Proporcionar o bem-estar físico, emocional, espiritual e garantir a perpetuação da espécie, influenciar a ordem e a harmonia social. Ou seja, Deus tinha um propósito muito grande. E o casamento é tão importante que podemos ver que o primeiro milagre que Jesus realizou foi um casamento em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho. Isso está lá em João 2, de 1 a 11. E lá Jesus mostrou aos convidados e aos cônjuges que, por mais que aparentemente não haja solução, ele pode transformá-la de forma radical, dando verdadeiro sentido de viver. E Amém. Quando a gente olha para os nossos dias, estamos nos dias de liberdade total, né? Dias que, infelizmente, o homossexualismo tem arrastado e aprisionado milhares de jovens, dando uma falsa impressão de liberdade de escolha. Vemos casais se separando, frustrados, alegando incompatibilidade de gênios. E o casamento tem se tornado, aos olhos da sociedade, como uma instituição falida. E a gente olha os meios de comunicação, o que eles fazem? Eles apelam e divulgam o adultério, a troca de casais, enfim, uma série de distúrbios nos relacionamentos que entristecem profundamente o nosso Deus. E, ao mesmo tempo, tenta colocar isso como algo natural. E vemos pessoas correndo atrás do sucesso. E isso tem as feito esquecer de que, para que uma família dê bons frutos, ela precisa ser cultivada, tratada. E isso exige tempo, atenção e cuidados que só você pode dar. Imagina, quem é o agricultor sabe. A terra lá, aquela plantação precisa dos teus olhos, do teu cuidado, e não é de uma hora para outra que você vê o resultado, é um processo. A gente vê, infelizmente, mulheres se sentindo profundamente infelizes, sozinhas dentro das suas casas, mulheres que muitas vezes se anularam em função dos seus filhos, dos maridos, e que hoje não conseguem mais ver como pessoas especiais. E, por outro lado, homens que perderam a capacidade de chamar a atenção das esposas, atraindo-as para si. E muitos filhos que já não se falam mais com os pais. Resumidamente, o que predomina no mundo agora, e infelizmente até dentro das igrejas, são maridos egoístas, esposas insubmissas e filhos rebeldes. Infelizmente, isso precisa acabar em nome de Jesus. Amém. Precisamos resgatar as nossas famílias. Eu creio que há uma sede de ser feliz dentro dos nossos lares. Existe um grito dentro de cada casa, clamando pela unidade, pela restauração familiar. E diante de tanto ataque, só nos resta uma escolha, que é firmar os nossos olhos na palavra de Deus. Por isso, hoje o que eu quero tratar é sobre restaurando a família. E o versículo-chave aqui, para mim, é Salmo 127, 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
A gente sabe que a edificação de um lar não é algo que acontece apenas na cerimônia de casamento. Aliás, lá é lançada a pedra fundamental. Existe todo um processo. Levamos tempo construindo nossas famílias. Por outro lado, um deslize pode fazer com que tudo desmorone diante dos nossos olhos. A edificação da família é algo que precisamos fazer a vida toda. É constante. E lembrando o versículo, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificas. Nós precisamos entender que muitas coisas construídas por nós são vulneráveis ou mesmo até instáveis. Mas aquilo que for edificado por Deus jamais se abalará. Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então, como edificar e restaurar a minha família? Nós vamos refletir aqui em alguns princípios para restaurar a família. E o primeiro princípio que eu quero trazer para nós é o princípio da sabedoria. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ou entendimento ela se firma. E mais, a Bíblia ensina sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. E também que a mulher sábia edifica a sua casa. Está lá em Provérbios 14:1. Ou seja, essas passagens nos ensinam que precisamos edificar nossas famílias através da sabedoria. E ser sábio significa ter o temor de Deus. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando os membros da família temem a Deus, procuram buscar a vontade do Senhor para tudo. Além disso, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela é espiritual e tem o fruto do Espírito Santo em sua vida. Porém, temos visto que muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais que o outro. Ou então porque acha que só o outro está errado. Porque então espera que só o outro mude. Por quê? Porque são egoístas, são orgulhosos, procuram mais a própria satisfação, a própria felicidade do que a satisfação e a felicidade do cônjuge ou da família. E se você se acha sábio pensando assim, eu lhe digo que essa sabedoria não é de Deus, pelo contrário. Em Tiago 3, de 13 a 17, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Agora, se você é uma pessoa, então, que se acha sem sabedoria, você não está perdido. Peça. Em Tiago, no próprio epístola de Tiago, capítulo 1, de 5 a 7, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, meu irmão, peça a Deus que lhe dê sabedoria. Com sabedoria, a família é restaurada. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o trabalho. Trabalho. Provérbios 24:27 diz: cuida dos teus negócios lá fora,
apronta a lavoura no campo e então edifica a tua casa. Meu irmão, umas coisas que nós temos visto ultimamente, que é sem cabimento, são homens não querendo trabalhar, querendo ficar em casa ou ficar a custas de ganhar o dinheiro fácil. Não, o trabalho enobrece o ser humano. E construir uma casa é algo que dá muito trabalho. Imagina reformar, então. Uma reforma chega a ser até mais trabalhosa por causa de mudanças e a necessidade de tudo estar em ordem novamente. Durante o tempo da reforma, parece que nunca vai acabar. Parece uma eternidade. Mas depois compensa, fica tudo novinho, organizado. Quando você começa a construir uma casa do zero, você tem a oportunidade de levantar e fazer tudo do seu jeito. Mas na reedificação, na reforma, aí já é mais complicado. Você tem que quebrar paredes e erguer outras sem que a estrutura fique abalada. E pior, você ainda continua morando dentro dela. Pois eu quero te dizer que no casamento é igualzinho assim. Você não tem como dar um stop, sair do teu casamento e consertar e depois entrar. Não, as coisas têm que acontecer com você ali. Você vai estar ali dentro. Agora, cada um tem um papel na família e todos precisam fazer a sua parte para manter a casa de pé, deixando ela limpa e organizada. Se apenas um só quiser lutar, ele não vai conseguir. Então, quando falamos de trabalho, também significa de união da família. Restaurar a família necessita de todos, não de um só. Lembra que quando Neemias foi reedificar os muros de Jerusalém, ele tomou como base para o trabalho da restauração as famílias que moravam nas áreas do muro correspondente onde estava a sua casa. Isso está lá em Neemias 3. Ou seja, se você mora perto dessa parte do muro, você vai reconstruir. Você ali, você reconstrói essa parte. E assim mostra que cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Trabalho também significa atitudes reais para restaurar a família. Não bastam boas intenções. Não podemos ficar só na conversa de que tudo vai mudar. É preciso fazer algo de real e prático para mudar a situação da família. Lembra de Jacó? Jacó ficou cansado de lutar, esperando em promessas do seu sogro Labão. Até que ele chegou num ponto e perguntou: agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Pois e você? Você tem, às vezes, feito as coisas para os outros, mas e a tua casa? O teu lar, a tua família, o teu cônjuge, os teus filhos. É hora de você lutar por ele, não desistir de forma alguma. Nós precisamos nos perguntar se nós estamos realmente trabalhando pela unidade e restauração dos nossos lares. Ou será que nós estamos esperando o outro? Estamos esperando o apóstolo, o pastor, o líder, alguém fazer alguma coisa. Não, meu irmão, é você o primeiro. Trabalhe pela restauração do seu lar, amém? O terceiro princípio é a fé. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. Quando falta tudo e não se vê alternativas naturais, através da fé nós podemos visualizar o impossível e crer que tudo é possível. Amém. Sabe? Eu sei que o tempo é corrido, mas eu vou ler aqui, ó, em Marcos 9, tem uma passagem de um menino que tinha convulsões. E eu quero que na hora que eu estiver lendo aqui, que no lugar do menino você visualize a sua família, a sua casa. E você como sendo este homem, o pai dessa criança. Diz assim em Marcos 9:16, Jesus lhe perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito imundo. Lembre, coloque o filho como sendo a sua casa. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer.
pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Gente, é assim que acontece quando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família está desmoronando. Ele não suporta a presença de Deus e a intervenção do Espírito Santo. Então, Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu, desde a infância, e muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Depois, no verso 28, diz que quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Veja, muitas vezes nossa família, nossa casa, tem demônios, ou foram brechas, anos de situação que vem abalar. E nós, muitas vezes, nos comportamos como esse pai. Ao mesmo tempo que nós queremos, a nossa fé, a gente não está conseguindo mais, não tem forças. Mas ele busca ajuda, e Jesus traz uma palavra de fé, uma palavra de confiança a ele. Na verdade, tudo começa com a fé. Através da fé podemos ver o que sonhamos e buscar a realização em Deus. A fé fortalece a família. Atitudes como culto no lar, a pregação, a oração, ouvir louvores dentro de casa, meu irmão, isso são formas de fortalecer a fé na família. E Deus se agrada da família que busca e pratica a fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Foi Deus quem criou a família e somente Ele tem o poder de restaurar. Amém. Então, a primeira atitude para restaurar uma casa é deixar Jesus entrar, pois Ele está batendo a porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ninguém melhor do que Jesus para te ajudar na restauração da tua casa. Agora, pensa comigo. Quando vamos construir ou reformar uma casa, primeiro imaginamos como será quando ficar pronto. E então começamos a edificar. Você não começa uma construção, uma reforma, sem projetar como ficará. Do mesmo modo, a edificação da família ou a restauração. Você sabe exatamente o que precisa reedificar em sua casa? Deus quer restaurar sua família, Deus quer restaurar sua casa, Deus quer restaurar o seu casamento. Não deixe a sua casa desmoronar. Cuide do seu maior patrimônio, que é a sua família. Tenha o cuidado para não deixar as coisas irem envelhecendo e acabando com o tempo. Depois fica muito mais difícil recomeçar. Sabe, um carro, o que você faz? Você leva ele para a revisão, faz a manutenção para não quebrar. Então, faça a manutenção no seu lar, a cada dia, com sabedoria, com trabalho e fé. E ela continuará firme e inabalável em Deus. Amém? Amém. Quando, de repente, a sua casa pode já ter desabado ou estar em ruínas, mas Deus pode te ajudar a restaurar a sua família aplicando esses 3 princípios. Primeiro, você precisará pedir a Deus sabedoria para fazer as coisas certas na hora certa. Também deverá lutar muito, sabendo que a restauração de uma família é uma tarefa trabalhosa e demorada. Vai tempo. Mas, acima de tudo, precisará de muita fé. Se você ainda duvida, se você tem dificuldade,
eu quero encerrar com o verso 23 aqui do capítulo 9 de Marcos, que diz, ó, que Jesus respondeu, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Aquele pai respondeu, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, pois eu posso te dizer que agora, nós como igreja, em unidade, vamos ajudar cada um daqueles que precisam de uma restauração no seu lar, mas no seu coração estão incrédulos. Amém? Então, Amém. nesta hora, eu quero te convocar a orar. E como eu disse, você precisa deixar claro qual é a área que precisa ser restaurada. Onde está o problema? Onde está a dificuldade? Onde está o pecado? Dê nomes e mostre, fale diante de Deus. Se a sua fé está lá embaixo, nós estamos aqui para crer com você, mas há uma parte que você precisa fazer. Tem a parte que é sua. O impossível é de Deus, mas o possível é seu. Então, vamos orar neste momento, amém? Onde você está, começa a clamar ao Senhor, começa a pedir a sua intervenção na sua casa. Pai amado, nesta hora, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, todas as famílias dessas pessoas, Senhor, que estão nessa reunião, nessa sala. Das famílias dos apóstolos, Senhor Joel, do apóstolo Gésio, Senhor, a família dos nossos pastores, tanto da sede, das igrejas regionais, todas as igrejas, Senhor, os obreiros, os líderes, os membros que estão nos ouvindo, os visitantes, ó Pai, alcança que Teu Espírito Santo esteja agora em cada lar, removendo, fazendo uma limpeza, Senhor, arrancando todo entulho em nome de Jesus. Traz a restauração no casamento, ó Pai. Traz a restauração no casamento, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, Senhor, o casamento começa a desmoronar porque falta o diálogo, já não há conversa, já não há interação, já não há entendimento entre um fala e o outro escuta. Pai, vem com Teu poder, Senhor. Traz uma sintonia novamente, Senhor, no falar e ouvir dos relacionamentos. Também, Pai, clamamos para que seja liberado perdão. Quantos momentos, quantas situações, Senhor, de ofensa, de mágoa, Senhor, de traição, ó Deus. Coisas que para o homem, no natural, Senhor, muitas vezes a gente acha impossível fazer, mas nós temos o maior exemplo de perdão que foi de Jesus por nós. Por isso, nesta hora, Pai, libera uma unção de perdão, Senhor, que os corações, Senhor, possam perdoar seus cônjuges, seus filhos, Senhor, que possa haver novamente um laço, Senhor, de diálogo, ó Pai, o amor, ó Deus, que está sufocado por tantos entulhos, Pai, que ele seja novamente, venha florescer, ó Pai, venha trazer o brilho, Senhor, o companheirismo, ó Deus, a alegria de estar junto, ó Pai, o relacionamento sexual, ó Deus, que em tudo haja restauração, haja alegria, haja prazer, em nome de Jesus, Pai, restaura o relacionamento dos pais com os filhos, ó Deus, Pai, quantos filhos que não conversam mais com seus pais, filhos que abandonaram, Senhor, ou que pais que não compreenderam as atitudes dos seus filhos, não estiveram junto para apoiá-los, Senhor. Libera o perdão, traz de volta a restauração, traz de novo o relacionamento, Pai, em nome de Jesus. Aqueles filhos que estão afastados das drogas, que estão longe de Jesus, traga-os de volta, ó Pai. Traga mesmo, ó Pai, em Se nome... não são através dos pais, que seja através de alguém, Senhor, que esteja perto dessas pessoas e seja a boca do Senhor para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, para que nenhum dos nossos familiares se perca, ó Deus. Em nome de Jesus, também pedimos pela conversão dos cônjuges, Pai. Temos, Senhor, tantas esposas, maridos que não têm o cônjuge convertido, ó Pai, e têm orado, têm clamado. Ó Pai, que no céu seja ouvida essa oração e essas vidas sejam alcançadas por Ti, ó Deus. Também os filhos, quantos pais, mães têm dobrado o joelho, clamando pelos seus filhos, ó Pai, que a salvação alcance essas vidas.
Em nome de Aleluia. Em Jesus. nome de Jesus. Pedimos por cada marido, Senhor. Pai, tira o egoísmo, Senhor. Tira o autoritarismo, Senhor. Tira, Senhor, todo sentimento de possessão, ó Pai. Oh, Pai, traz um coração humilde, Senhor. Oh, Um Deus. coração, Senhor, oh, Pai, de verdadeiro pastor, de sacerdote do lar, ó Pai. Aleluia, As Pai. esposas, Senhor, repreendemos toda atitude de insubmissão, todo espírito de Jezabel, toda atitude de, oh Pai, que tenta confrontar, Senhor, o seu cônjuge, Senhor, que, assim como diz a palavra, as esposas sejam ajudadoras, idôneas, Senhor, de seus cônjuges. E como Paulo diz, Senhor, se eles não conhecem a Ti, que elas sejam, Senhor, exemplo no silêncio e no testemunho, ó Pai. Aleluia, Também clamamos pelos filhos, ó converte. Pai. Oh Deus, todos os filhos rebeldes, todos aqueles, Senhor, que se afastaram, se desviaram de Ti, ó Pai. Oh Deus, quebra, Senhor, quebra, Senhor, a dureza dos seus corações, ó Pai, e leva-os a uma experiência contigo. Em nome de Jesus, as nossas famílias estão nas tuas mãos, a nossa família está no teu altar, e eu creio, ó Pai, que esses dias são dias, Senhor, em que as famílias serão fortalecidas, porque elas, as famílias, são a base, Senhor, da tua igreja. Em nome de Jesus, nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Antes do próximo convidado, queria te convidar a ficar de pé. Fica de pé 1 minuto só e vamos aplaudir ao Senhor de pé, amém? Vamos levantar. Você que está deitado no sofá aí, fica de pé. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos lá, Nino, meu filho, levantando aí desse sofá, Jesus poderoso. Pastor Leandro, vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja, exaltado seja no céu da terra. Honras, glórias, louvores a Ti, Senhor. Obrigado pela família, obrigado pela Tua igreja, obrigado, Senhor, pelo Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos acertar, então. Meu Pai, assim, você deu uma esticada legal. Obrigado, pastor Emerson, você é uma bênção. Obrigado, pastora Adriane, vocês são uma bênção. Eu vi os filhos de vocês aí. Eu falei para o Lino levantar e sentar, mas o Lino levantou e foi embora, Jesus. Santo de Israel, estou de olho aqui, hein? Ah. Tá bom, nós temos agora uma ministração muito especial. Quem vai ministrar essa palavra é um grande filho nosso na fé, né? Ele não é pastor da Metodista Renovada, ele vai dizer o nome da igreja que ele ministra, que ele é fundador, e eu tenho acompanhado a vida desse pastor Paulo Pedro. Ele faz parte da aliança lá do apóstolo Géser, é um filhão muito precioso, está conosco, eu acho que há 3 anos e meio, aprendendo com o MDA, cresceu tanto a igreja dele, a esposa Thaís, ele tem 2 filhas lindas, e eu quero convidá-lo a se apresentar mais completamente do que eu estou falando e já ministrar uma palavra. Estamos aqui na expectativa, viu, meu filho Paulo? Ô, Glória! Aleluia! Boa noite! Boa noite, pessoal! Glória a Deus! Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer, quero honrar aqui, viu? A vida do meu pai apóstolo Géser, também a mamãe, a apóstola Cleide, que está nos assistindo aí. E eu sei que se eu cheguei aqui foi por causa deles, com toda certeza, viu? Então, louvo a Deus pela vida deles, viu? Em nome de Jesus. E amém. Também quero agradecer aqui a vida do apóstolo Joel também, que teve essa confiança aí de me convidar a estar aqui. Me sinto muito honrado também, viu? E louvo a Deus pela sua vida. Hoje eu estava vendo aqui pelo Facebook e vi uma foto do meu encontro aí que eu fui com vocês. Gente, já faz 3 anos. Meu Deus do céu. Pai, como passa o tempo? Rapaz, eu preciso falar uma coisa aqui. O Nino tá na minha cabeça até hoje, cara.
Ele tá por aí, né? Ele tá na minha cabeça até hoje. Meu Deus do céu. Mas amém. Eu quero ministrar aqui uma palavra, né? Foi me dado aqui esse tema aqui sobre trabalho e sobre finanças, né? Então eu quero ser bem rápido aqui, em nome de Jesus. E se eu passar, você tem todo o direito aí de falar. De cortar o microfone. Bloqueia aí tudo em nome de Jesus, tá? Eu vou colocar aqui no cronômetro aqui também, que eu quero ser que nem o Fih aí. O Fih é fera demais, viu? Rapaz. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, parabenizar vocês por essa grande vigília. Amém. Porque eu estou sendo muito abençoado. Pode ter certeza disso, que eu estou sendo muito abençoado. E eu estava procurando uma palavra, porque nós vamos falar sobre trabalho, nós vamos falar também sobre finanças. E eu sou profeta aqui na cidade de Guarulhos. Nossa igreja se chama Ministério Apostólico Redenção. Nós temos 14 anos já de existência. Estamos debaixo, como eu já disse, da paternidade do nosso pai, o apóstolo Gésio e a apóstola Cleide também. Também sirvo na missão evangélica Shekinah. Estou aí toda segunda-feira aí também ajudando os nossos pais aí, né? Como diz o apóstolo Nailton, lavando as mãos. E estava meditando aqui sobre uma palavra para trazer sobre vocês, porque eu me movo muito nessa questão de entender os tempos proféticos. Então, nós precisamos entender os tempos proféticos. Depois que eu comecei a estudar sobre isso, e lógico, está tudo na Bíblia, né? A gente começa a andar de uma forma melhor, você começa a guerrear, você começa a se posicionar de uma forma bem melhor, você não fica perdido. E eu sempre tenho aqui na nossa igreja, nos dias, nós colocamos aqui uma cesta profética, que é uma liberação profética daquilo que vai acontecer no mês. E se você olha para o calendário hebraico, você vai ver que nós estamos em um mês muito abençoado. Eu tive até uma live com o apóstolo Joel sobre empreendedores, né? E ele arrasou na live, rapaz, acabou com todo mundo, trouxe tanta revelação. Eu nunca tinha visto aquele negócio lá do migrador. Aquilo lá foi demais, né? Parabéns, eu fui muito edificado. Mas aquilo que eu convidei, né, tanto você, Joel, como os outros para estarem, foi sobre ativar os empreendedores, entender que esse é um tempo de ativar os empreendedores, né? Tudo bem, nós estamos num tempo aí onde as pessoas estão dentro das suas casas, mas nós precisamos buscar o Senhor e entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo. E eu peguei aqui uma palavra que fala sobre 2 Crônicas, no capítulo 15, e no verso 1. Veja bem como é profético tudo que você está fazendo com aquilo que está aqui na Bíblia. E o tema que eu queria passar é o seguinte, o tempo em que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração para que possamos encontrar paz. Né? Então, o que você está fazendo, Joel, aí com esses 30 dias de oração, isso veio do coração de Deus, né, para a tua vida. Eu louvo a Deus que você talvez não se mova profeticamente, mas como um apóstolo você se move nos 5 ministérios, né? Mas eu tenho certeza que de uma forma tão carinhosa Deus ministrou isso no teu coração. E nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração e ao buscar a Deus, a Bíblia diz que nós vamos encontrar paz. E é isso que todo mundo quer. Então, você abre em 2 Crônicas, no capítulo 15, e o verso 1 está dizendo assim: e veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor, olha a primeira bênção do Senhor. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Olha aí Deus trazendo já a primeira direção. Se nós buscarmos ao Senhor, se nós estivermos com o Senhor, Deus vai estar conosco. Né? Outra coisa que está dizendo assim: se o buscardes, o achareis. E o que é que nós estamos fazendo nessa vigília? Estamos buscando ao Senhor. Então, a cada dia nós vamos encontrar o Senhor. Agora ele diz assim: porém, se o deixardes, ele vos deixará.
Aí o verso 3 diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas na sua angústia, olha o que está acontecendo aqui, né? Na sua angústia, se converteram ao Senhor. E nós estamos num tempo muito profético, onde diz que é o tempo do evangelista, do evangelismo, onde nós temos a convicção de que muitas pessoas vão ser impactadas realmente por esse tempo, por esse trabalhar de Deus. Elas vão realmente procurar o Deus verdadeiro. E aí, diz um pouco mais aqui no versículo... vou continuar. Verso 4. Mas na sua angústia se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo o tipo de angústia. Olha o que está dizendo aqui a Bíblia. Quer dizer, é exatamente isso que está acontecendo no mundo, né? As pessoas estão totalmente perdidas, as pessoas estão sem trabalhar, as pessoas estão preocupadas realmente com o seu sustento. E por que de tudo isso? Né? É porque precisamos aprender a buscar a Deus. Se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, então nós vamos encontrá-lo, nós vamos achá-lo, e ele vai trazer paz sobre a nossa vida. Um profeta está falando isso para esse rei. E aí diz aqui a palavra de Deus, no verso 7, mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ser um referencial para muitas pessoas, se eu quero ser alguém aonde eu tenho falado nesse mês, eu até fiz uma live contigo, dizendo que esse mês nós temos que ser um porto seguro, né? Porque aonde é que as pessoas vão encontrar segurança? Elas vão encontrar segurança em Jesus. E aonde é que está esse Jesus? Dentro da nossa vida. E aí diz aqui a palavra de Deus, né? Verso 8 diz: ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, ele fez o quê? Esforçou-se. Né? Esse não é um tempo onde nós estamos vendo aí que muitos pregadores estão orando realmente. Isso é uma grande verdade. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão confusas, as pessoas estão totalmente perdidas, mas esse é um tempo que o Senhor está dizendo assim, que nós precisamos nos esforçar. E aí diz aqui a palavra de Deus que ele se esforçou, tirando as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém, e aí é o que eu quero dizer. Nós estamos no terceiro mês do calendário hebraico, que se chama Sivan. Aí a gente começa a ler aqui, que todo esse tipo de restauração, como diz aqui no verso 10, está acontecendo. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês. Nós estamos num mês profético. Nós estamos num mês em que, se nós buscarmos a Deus, como eu já disse, de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Nós estamos num mês que, se nós realmente, como as pessoas estão dizendo aí, os preleitores estão dizendo aí, se nós começarmos a consertar áreas da nossa vida, Deus vai entrar nestas áreas e ele realmente vai trazer muita cura, muita restauração, vai trazer muito milagre, com toda certeza. Eu quero profetizar, irmão, já nessa noite sobre a vida de cada um de vocês, que quando vocês entraram, né, na presença do Senhor, desde o primeiro dia, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Vocês não sairão desta vigília sem resposta. Deus trará resposta em cada área da sua vida, em nome de Jesus, porque essa é uma promessa dele. E aí diz aqui a palavra de Deus, no verso aqui,
no verso 9, então congregou todo Judá, Benjamim, com eles, os estrangeiros de Efraim, Manassés, Simeão, pois Israel vinha a ele com grande número, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º do ano do reinado de Asa. Nesse tempo, ofereceram um sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Olha que coisa tremenda, né? Nós estamos numa aliança de buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? E com toda certeza nós o encontraremos. E aí diz aqui que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, ele seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas, e todo o Judá se alegrou desse juramento, porque todo o seu coração, de todo o seu coração juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e o acharam, como diz aqui no verso 15, pelo que o Senhor lhes deu, olha o que diz aí, repouso em redor. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu amado, você que está assistindo aí essa transmissão, e eu quero orar também no nome de Jesus. Amém. Esse é um tempo profético que fala sobre um homem chamado Zebulon. Zebulon significa, né? Ele era o 6º filho de Lia, e Zebulon significa habitação. Semana passada nós comemoramos Pentecostes, né? Comemoramos Pentecostes, e Pentecostes nada mais é do que a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida para nos capacitar, para nos ativar a sermos realmente aquilo que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida. Então, nós estamos numa vigília profética, nós estamos num tempo profético, nós estamos debaixo de uma palavra muito profética. Quando eu falo sobre Zebulon, houve uma palavra profética sobre a vida dele, porque ele diz a Bíblia que ele seria um porto. Ou seja, o que é um porto? O porto é um lugar onde vêm as mercadorias, o porto é um lugar onde saem as mercadorias, né? Então, Deus está marcando esse homem, está marcando essa tribo como alguém que recebe, amém? Alguém que vai receber riquezas e alguém que também vai distribuir riquezas. Então, num tempo como esse, onde as pessoas não sabem o que fazer, a Bíblia está nos ensinando o que nós devemos fazer. Primeiro, tomar posse dessa palavra para a nossa vida. Quando buscamos a Deus, Deus, ele se deixa ser encontrado. Quando Amém. nós profetizamos o que a palavra de Deus diz, então nós nos tornamos uma fonte. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você quando você quer ser um empreendedor do reino de Deus, quando tudo que você tem, as suas habilidades, talvez a pessoa é um empresário, eu não sei, de repente, o ramo que essa pessoa tem, mas se ela empreende isso, ela coloca isso nas mãos do Senhor, né, e ela consagra isso ao Senhor, e ela entende que a forma como ela vai prosperar naquilo que ela tem, ela vai entregar ao Senhor, eu quero declarar na tua vida, você vai ter paz. Amém. Vai ter paz ao teu redor. Aleluia. Você vai prosperar. E essa palavra prosperar significa crescer, significa progredir, avançar. Eu quero liberar sobre a tua vida, meu querido, no nome de Jesus, que as pessoas vão te reconhecer como um porto aonde você vai estar sendo abençoado pelo Senhor e você vai ser uma pessoa onde você vai ser um grande distribuidor em nome de Jesus. Amém. Veja, quando eu recebo esta palavra, eu também tenho autoridade para abençoar a vida de outras pessoas e é isso que Deus quer que você tenha. Zebulon, essa tribo de Zebulon, agora estou falando da tribo de Zebulon, era uma tribo que eles enxergavam a provisão do Senhor para qualquer tipo de necessidade. E eu digo para você, meu querido, nessa noite, Deus vai abrir os teus olhos para que você não enxergue portas. Eu tenho dito que porta é algo da terra. A porta é algo natural. E nós não estamos no tempo de portas naturais serem abertas.
Nós estamos num tempo de entender que as janelas dos céus, sim, que é coisa espiritual, estão abertas sobre a minha vida, abertas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Esse é um mês que o Senhor está me marcando e marcando a tua vida, meu querido. Se você é um pastor, se você é um empresário, eu quero te dizer, Deus está marcando a tua vida como aquele que vai enxergar a provisão para que todas as tuas necessidades sejam supridas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que pessoas virão ao teu encontro realmente, e eles verão, porque foi o que aconteceu com Asa, quando as pessoas começaram a ver uma mudança na vida daquele rei, quando as pessoas começaram a ver uma mudança nas suas atitudes, as pessoas falaram, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir onde esse rei está. Ei, recebe essa palavra sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu estou com 15 minutos aqui agora. Eu acho que eu tenho umas 15 aí, né? É isso? Faz assim para mim se eu tiver. É isso? Tenho? Sim? Não, acabou meus 15? É isso? Acabou? Então agora eu vou orar então em nome de Jesus, ok? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida e eu quero te ativar. Porque esse mês fala muito sobre pessoas que estão envolvidas em negócios em geral. Amém? Se você tem negócio em indústria, em comércio, agropecuária, economia, investimento financeiro, administração, contabilidade, consultoria, qualquer uma dessas coisas, eu quero orar pela sua vida agora no nome de Jesus. Senhor, eu estou me unindo a essas pessoas agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu estou, meu Pai, ativando, meu Pai, esse tempo de Zebulon sobre a vida desse homem, esse tempo de Zebulon sobre a vida dessa mulher. Eu estou declarando no nome de Jesus o que diz, meu Pai, no livro de Isaías, no capítulo 60, no verso 6, que eles vão começar a enxergar agora, Senhor, os camelos, Senhor, transportando, meu Deus, as riquezas das nações, trazendo as riquezas das nações sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos declarar que assim como aquele homem chamado Zebulon foi marcado pelo Senhor, nós queremos declarar que a partir de hoje esse homem e essa mulher estão marcados pelo Senhor também, no nome de Jesus. Traz a visão, Senhor, traz a revelação, Senhor, traz a estratégia, Senhor, sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que aonde o inimigo está colocando uma cegueira espiritual, nós estamos profetizando que venha a tua luz, que Deus, venha mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa se torne agora sensível à voz do teu Espírito Santo, que esse desânimo saia, que esse cansaço, essa fraqueza desapareça da vida desta pessoa no nome de Jesus. Entramos numa guerra espiritual agora, Pai, repreendendo toda ganância, repreendendo toda avareza, repreendendo todo egoísmo, todo ativismo, toda ansiedade, toda malícia, toda soberba, toda autossuficiência, toda independência, todo controle, toda insensatez. Nós repreendemos isso no nome de Jesus. E nós queremos declarar, Pai, que essa pessoa, ela está guardada por Ti. Ela está sendo sustentada por Ti. Nós estamos profetizando agora, Pai, no nome de Jesus. Essa pessoa está recebendo de Ti capacidade para quebrar todo tipo de iniquidade, todo tipo de injustiça, Pai, nessas estruturas comerciais, no nome de Jesus. Nós queremos declarar que esta pessoa, Pai, a partir de agora, ela tem uma unção do Senhor para gerar, para multiplicar em nome de Jesus. Traz habilidade, Senhor. Estamos orando agora, Pai. Traz habilidade sobre esse trabalhador, traz habilidade sobre esse empresário, traz habilidade sobre esse líder, em nome de Jesus, para que ele prospere, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos na autoridade do nome de Jesus, Pai, que esse homem e essa mulher estão marcados a partir desse mês para serem uma grande bênção do Senhor. Amém. E todas as pessoas o verão e reconhecerão que foi o Senhor que fez essa grande obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo Pedro. Você é uma bênção. Um beijão na Thaís, sua esposa, suas meninas. Nós amamos vocês demais. Amém. Muito obrigado. A oração que você continue sendo uma bênção, crescendo aí na cidade de Guarulhos.
e sendo uma bênção. Olha, nós saímos aqui de São Paulo, fomos para Franca, voltamos aqui para Guarulhos e agora nós vamos lá para Londrina. Nós vamos lá para o Paraná, pastor Everson, que vai estar ministrando aqui uma palavra de Deus, com certeza. Louva a Deus pela vida do pastor Everson, a sua esposa tão querida, as suas filhas, que nós amamos tanto. Que Deus te abençoe, pastor Everson, de uma forma especial e sobrenatural, agora expandindo aí a obra. Ele está, a nossa igreja está lá no bairro Cafezal, agora na Zona Sul, agora expandiu e multiplicou ano passado para a Zona Norte com o Reinan, que está aí também nessa vigília firme e forte, como está também às 6h30 da manhã. Os dois estão comigo, tanto na vigília como às 6h30. Os caras lá no Paraná são fera, viu? Deus abençoe. Então, pastor Everson, cadê você, meu filho? Estamos aqui, glória a Deus. Ah, está aqui embaixo. Oh, aleluia. Aí. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. É pena que o tempo, né, por ser 2 horas, parece que vai ser longo, mas passa tão rápido como todos nós estamos vendo. Mas é uma alegria poder ter essa oportunidade de estar ouvindo tantas palavras abençoadas, que têm edificado aí a nossa fé, que têm movido algumas coisas aí no nosso coração, no nosso espírito. É muito bom essa unidade. Eu estou muito feliz mesmo. Nós aqui de Londrina também estamos muito felizes por poder estar participando dessa vigília. Louva a Deus pela sua vida, apóstolo Joel, porque o senhor é muito inspirador, é um exemplo para nós. Como todos dizem aí, eu pelo menos nunca vi o senhor abatido, triste. Sei que deve ter os momentos difíceis também, né? Vive aí as adversidades, as lutas, passa por tempestades, mas é um grande exemplo para todos nós, né? Já estou aí há 10 anos aqui pastoreando e para mim tem sido uma inspiração, né? Eu vejo assim como uma inspiração. Louvo a Deus também pela vida dos nossos pastores de região, pastor Edson, pastora Dalva, que tem cuidado tão bem aqui de nós também, tem dado bastante atenção à quinta região, são pais muito queridos e maravilhosos, e eu quero honrá-los também em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero também agradecer a Deus pela vida do Reinan, que é tão novo, né? Está com apenas aí 24 anos, mas já está, né, com seu coração na obra do Senhor. Glória a Deus. Tem sido instrumento de Deus aqui nos ajudando. Amém. E eu, nesse momento, eu estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis aí. Só fera, né, que ministrou aí. O pastor Felipe, pastor Emerson, o profeta Paulo. Mas eu creio que Deus vai colocar no nosso coração uma palavra para nos abençoar e nos edificar também, em nome de Jesus. Aqui Amém. bastante chovendo, não sei como é que está aí, mas aqui chove nesse momento, está frio, mas nós estamos aqui firme e forte. Daqui a pouco eu vou comentar essa ministração de família que o pastor Everson ministrou aí, e eu vou pegar o meu amor lá, a minha amada, e nós vamos se enrolar debaixo de uma cobertura ali. Vai ser muito bom, vai ser muito bacana isso. Com essa chuva, com esse frio. Mas eu quero compartilhar uma palavra, ela está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Foi passado esse tema aqui para falar sobre o Brasil, a nação, o presidente, as nações, e eu vinha pedindo uma palavra ao Senhor e ele, inclusive, testificou essa palavra, porque hoje foi o pastor Elcio, um pastor que caminha aqui conosco, ele que esteve ministrando, inclusive ele ministrou 1 Samuel capítulo 17, eu vi como uma confirmação de Deus para que eu pudesse compartilhar também. 1 Samuel 17, nós vamos ler ali do versículo 40 até o versículo 51, que diz assim a palavra do Senhor: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Há alguns dias atrás, eu me encontrava um pouco triste por conta dessa pequena ansiedade de queremos voltar, né, a ter os cultos presenciais. Vemos que alguns estados voltaram antes, outros estados, né, como São Paulo, inclusive, está demorando um pouco mais. Mas eu não tive em meu coração uma revolta contra o prefeito, contra o governador, mas senti assim uma pequena tristeza. Por quê? Observando tudo, né, vendo os telejornais, observando o que estava acontecendo na cidade, no estado, aqui no Paraná, eu vi a pouca relevância, a pouca importância que estavam dando para a igreja, né, ao ponto de abrirem comércios, começarem a abrir os shoppings, cogitava-se até em abrir as academias, e nada contra, né? Isso precisa mesmo acontecer, todo mundo precisa ganhar o pão de cada dia, tanto os empresários como os funcionários. Então começou a se falar de uma abertura parcial de muitas coisas, mas não se mencionava, né, o nome igreja, não se falava, né, da igreja. E eu até assim tomei a liberdade de ligar para o presidente do Conselho de Pastores, que inclusive é discipulador do pastor Edson, o meu discipulador. Então o pastor Atílio, que é o presidente do Conselho de Pastores, seria o meu vô, né, na visão do MDA, e eu abri o meu coração para ele, porque ele estava ali conversando, fazendo reuniões com o prefeito, fazendo reuniões ali, né, com o governo do estado, para ver se as igrejas de Londrina voltavam. E eu abri meu coração e disse: pastor, eu estou um pouco triste, porque fala-se da abertura de tantas coisas, mas eu até agora não ouvi falar, né, da igreja, ou seja, não, parece que não estavam dando importância para a igreja, não estavam dando essa relevância para a igreja. E o pastor Atílio, então, ele concordou comigo, porque nós, pastores, sabemos que realmente, entre todas as coisas que são importantes, mas entre tudo, nós sabemos que a igreja é tão importante. Só que o Senhor, amados, ele trouxe um conforto ao meu coração e um descanso para o meu coração e para a minha alma quando eu comecei a meditar nessa palavra. E eu gostaria que você comparasse, né, a Davi. Eu quero que você compare Davi com a nossa nação ou com a igreja, e você vai entender o porquê eu estou pedindo para você comparar Davi com a nossa nação e com a igreja. Entenda, muitos não viam como solução, né, a vida de Davi. Pelo contrário, Davi, a Bíblia diz que ele é como se ele fosse passando por um crivo de pessoas, né, por uma análise de pessoas, e algumas pessoas elas acabaram reprovando Davi, achando que ele não seria
qualificado, inclusive, para aquela guerra contra os filisteus, para aquela guerra contra o próprio Golias. Então, Davi, ele passa por esse crivo, ele é visto como alguém pequeno, ele é visto como alguém inadequado, ele não é tão lembrado quanto outros guerreiros. Então, pelo menos ali, ele vai passar por um crivo de 5 pessoas. A primeira pessoa pela qual Davi passa é Samuel, né, que é designado ali por Deus, vai até a casa de Jessé, e você conhece toda essa história, passa ali todos os filhos de Jessé. Samuel ali até se engana, achando que era um daqueles homens bonitos, robustos, fortes, homens de guerra. Porém, Deus fala com ele, olha, Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como os homens, eu vejo o coração. Está faltando alguém aí. Então, você sabe da história, Samuel indaga Jessé, Jessé disse, olha, eu tenho mais um filho, não está aqui, vou mandar chamar ele. Davi vem, e quando Davi vem, Deus fala, ó, esse é o meu ungido, é sobre ele que você vai derramar o óleo. Então, mas eu acredito que Samuel, lógico, um homem obediente a Deus, então ele vai ungir a Davi, né? Como Deus fala para ele, ele vai fazer. Mas eu entendo que quando Samuel olha para Davi, até mesmo Samuel deve, humanamente falando, deve ter desconfiado, né? Puxa, mas esse será o rei de Israel, né? Talvez ele não esteja tão preparado, ainda é um menino. E por obediência, Samuel vai e unge Davi. Agora ele vai passar pelo crivo do próprio pai, né? Ele não tinha tanta importância ali naquela reunião, naquele momento, tanto é que ele não estava ali naquele momento. Terceiro lugar, no versículo 28, nós vamos ver que Eliabe, um dos irmãos de Davi, quando Davi vai levar inclusive comida para eles lá na guerra, Eliabe reprova a presença de Davi ali. Então ele é reprovado também pelo seu próprio irmão. Depois o próprio rei Saul, lá no versículo 23 do capítulo 17, o próprio rei Saul, né, vai dizer para Davi que Davi não tinha experiência para ir contra aquele gigante. E por último, Davi ele vai ser reprovado pelo próprio Golias, né? Golias, o inimigo ali de Israel, o inimigo de Davi ali, porque ele era um alto representante de Deus, talvez o que mais cresce ali numa vitória, mas o próprio Golias, né, zomba dele, o próprio Golias escarnece dele. A palavra no versículo 42 diz que o filisteu, vendo a Davi, o desprezou. E aí eu comecei a entender, agora eu entendo o porquê, talvez, desse desprezo, né, de um estado, de um município, né, talvez de muitas pessoas pela igreja, a gente todo animado, querendo que a igreja fosse aberta com todos os cuidados, critérios, e víamos muitos comentários, não precisa abrir igreja, fique em casa, ore na sua casa, reze na sua casa, e agora eu começo a entender que mesmo que as pessoas, né, muitas delas, mesmo que uma sociedade, um estado, um município, não veja tanta relevância na igreja, mesmo que um governo não veja tanta relevância e importância de uma igreja, eu sei que a igreja, que sou eu, que é você, não simplesmente um prédio, é importante para o momento da nossa nação e para o momento que o mundo está passando. Com Davi não foi diferente. Como eu disse, ele passa por esse crivo, ele é reprovado por essas pessoas, mas Deus já havia o escolhido. E quando Deus escolhe a mim, escolhe a você, escolhe a igreja, querido, há uma missão, há um embate, existe um Golias que está aí, talvez, na nossa frente, o Golias da Covid-19, o Golias de uma crise institucional, uma crise econômica, uma crise na saúde, uma crise emocional, que, como o pastor Felipe ministrou no início, pessoas entrando, né, num estado de depressão, numa síndrome do pânico, um problema, né, na mente, um problema de alma. Então, há uma crise instaurada, e esse talvez seja o nosso Golias. E muitos vão olhar para nós, como Golias olhou para Davi, e vão querer nos diminuir, vão querer dizer que a igreja não tem tanta importância, ou que o Brasil sempre foi um país desqualificado, sempre foi um país mal visto lá fora pelos outros. Mas, querido, eu tenho declarado, e convido você a declarar também, profetizar, que o Brasil, ele é resposta para todas as nações. É isso que eu tenho declarado. Ainda que eu ouça alguma coisa
coisa na mídia, porque entendo que precisamos andar informados também, ainda que pareça que o Brasil seja tão menosprezado. Por anos, parece que o Brasil tem sido mal visto por todas as nações, mas eu profetizo, eu acredito que Deus escolheu a nossa nação, não é à toa que é o ano do avivamento, e segundo uma profecia aqui na nossa cidade, um profeta liberou a palavra, disse que o avivamento no Brasil começaria por Londrina. Então há uma palavra profética, nós estamos debaixo de uma palavra profética, e podem nos menosprezar, pode achar que a igreja não tem a sua importância, que o Brasil é um país queimado diante das nações, mas eu acredito, querido, que nós seremos agentes de vitória, declarando, profetizando, agindo, fazendo atos proféticos, como temos aprendido aí com o apóstolo Géser, com o apóstolo Joel, com essa equipe tão poderosa. Então, Davi, ele acaba sendo a resposta de Deus para vencer o inimigo. E eu quero declarar, você que está aí participando dessa vigília, você também é uma resposta de Deus para derrotar o inimigo. Só que Satanás, ele tem essa artimanha de querer, né, oprimir, trazendo, né, um certo desprezo. Isso, se você for observar, até é bom, porque se Satanás não está concordando com a nossa vigília, com a nossa oração, com as nossas ações proféticas, se tem alguém querendo calar você, isso é um bom sinal, é o sinal de que está dando certo, e nós vamos continuar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então Deus, ele falou comigo dessa forma. Para muitos, a igreja, ela não é tão importante, mas ela é com a sua voz, com a nossa voz, a palavra profética que vai ser liberada é que vai derrotar o gigante, é que vai vencer essas crises. E o Brasil será a resposta para todas as nações. Então, para muitos, até hoje, como eu disse, a nossa nação, ela foi motivo de escárnio, motivo de opróbrio, motivo de vergonha, mas creia, eu sei que a nossa nação, ela é grande, ela é forte, porque nela habita uma igreja destemida, e é através dessa igreja que a nação terá honra e a nação terá o respeito. Sabemos que existem ministros, sabemos que temos intensificado a oração pelo nosso presidente para que o Senhor o capacite, pessoas extremamente capacitadas, mas poderia ser colocado numa cadeira a pessoa mais capacitada intelectualmente, mas a principal crise, eu entendo que seria de uma nação, não é a crise do Covid-19, é a crise de estar sem Deus. Por isso a palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu creio que nós vamos passar por isso, querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para outros, a igreja está morta. Para muitos, a igreja pode estar acabada, mas ela está mais viva do que nunca. E Deus, então, me fez entender que a igreja, ela é relevante, sim, independente do que um prefeito vá achar dela, do que um governador vá achar dela, do que alguém pense, a igreja, ela é extremamente relevante. Ela pode ser até um Davizinho, como viam ele lá, mas foi ele que derrubou aquele Golias, foi ele que mostrou para o exército de Israel que aquele que carrega Deus consigo, ele é vitorioso nas suas batalhas. Amém. Essa palavra eu deixo para nós, como irmãos, como Igreja Metodista Renovada, você que é pastor também de uma denominação, você que está aí conosco, talvez você seja menosprezado. Não se apegue nisso. Entenda que Deus tem um propósito através da Igreja do Senhor Jesus para trazer uma grande vitória para o Brasil, e o Brasil será a resposta para todas as nações em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero orar, chamar você para orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver, feche seus olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Querido Deus e amado Pai, Pai, em nome de Jesus. Tanto nessa palavra, Senhor, nós cremos tanto que assim como o Senhor agiu através de um jovem, que outros olhavam para ele e não viam qualificação nele. As pessoas olhavam, Senhor, e talvez o desprezavam, Senhor.
E trazendo isso, Senhor, para os dias de hoje, contextualizando isso, comparando a igreja e a nação, Senhor, com Davi, muitos também estão olhando, Senhor, e continuam vendo como o Brasil como uma nação, Senhor, de vergonha, uma nação que não rompe, uma nação, Senhor, que vive na humilhação, uma nação onde tem corrupção, coisas erradas, prostituição. Meu Deus, mas eu creio e declaro que o Senhor tem nos levantado, Senhor, como Davi de Deus, Senhor, para liberar a palavra profética, para guerrear, para jejuar, Senhor, para continuar declarando a palavra, Senhor. E certamente, Senhor, assim como Davi, ele não deu ênfase para aqueles que o desprezaram, mas ele foi na confiança plena e total do nome do Senhor. Ele disse para Golias: você vem contra mim, com esses aparatos, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou na certeza de que o Deus de Israel está comigo. Senhor, humanamente falando, o que Davi tinha era muito pouco para vencer aquele gigante. Era, Senhor, algumas pedrinhas. Senhor, era um instrumento, Senhor amado, tão pequeno diante das armaduras de Saul, Senhor, mas porque o Senhor estava com ele, ele obteve a vitória. Senhor. Senhor, Davi não foi envergonhado. Senhor, Israel não foi envergonhado. A família de Davi não foi envergonhado. E agora eu vejo que, Senhor, as mesmas pessoas que menosprezaram, que se atentaram pela aparência, Senhor, de Davi, agora elas estão vendo o quão guerreiro Davi é. Nós queremos declarar que a nossa nação é uma nação de guerreiros, Pai. Que a igreja brasileira, Senhor, está unida, Senhor. Que as barreiras, Pai, denominacionais caíram por terra, Senhor. O que nos separava caiu por terra. E nós temos, ó Pai, visto agora uma grande unidade. E quando a igreja se une, Senhor, é como um exército, Pai. E esse exército vai derrotar os principados, as potestades. Nós venceremos, Senhor, juntos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Enche a igreja de ousadia, enche de fé, enche de motivação, Senhor. Aquele que está abatido, traga um ânimo novo neste momento, ó Pai. Aquele que está desacreditado, gera uma fé sobrenatural, Senhor. Envia os recursos necessários, ó Pai. Papai, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa oração, ela é capaz de mudar todo um cenário. Senhor, as nações vizinhas que, quem sabe até hoje, zombou do Brasil, Senhor. Nós, como nação brasileira, seremos bálsamo, seremos remédio, que vai sarar as nações, Pai. A nossa nação prosperará como nunca, Senhor. Senhor, nós prosperaremos economicamente, a nível de saúde. Nós veremos a glória do Senhor através de uma igreja que não retrocede, que não recua, mas que está disposta a continuar marchando, Senhor, porque certamente a vitória virá, papai. Abençoa nosso presidente, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que pelo cargo que ele ocupa, ele precisa estar em meio a tantas religiões, a tantos dogmas, mas, Pai, converte verdadeiramente o coração do Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, que o coração dele não seja um coração ecumênico, Senhor, mas que ele venha, oh Deus, servir somente ao Senhor, Pai. Ele venha olhar para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da fé. Senhor, eu sei que neste domingo ele convocou para mais um jejum. Pai, que esse jejum possa quebrar cadeias, despedaçar os julgos, ó Pai, vencer os adversários, Pai, nessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos todos os ministros, abençoamos, ó Pai, todos os poderes, declaramos unidade, declaramos vitória, Senhor, em nome de Jesus, e todas as famílias que estão, Senhor, querendo ver a derrota da nação. Senhor, eles estão se deparando com uma igreja triunfante, Senhor. E a vitória certamente será nossa, em nome de Jesus, Pai. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, Senhor, que nenhuma zombaria, Senhor, que nenhum descrédito para com a Tua noiva nos abata, Senhor, mas que todos
o quão importante ela é. Todos vejam, os próprios governantes vejam, os mesmos governantes que não deram relevância a elas, Pai, e que continuam dando, que eles entendam o papel que a igreja tem em uma cidade, em um estado, uma nação, e que a igreja brasileira seja reconhecida para que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos terminar aqui orando. Pai, em nome de Jesus, nós selamos essa vigília, essas 2 horas tão preciosas. Obrigado pelas 4 palavras que recebemos nesta noite, pela edificação da tua palavra, pelo clamor do teu povo em tantas cidades, em países. Nos aliançamos em fé para declarar que só o Senhor é Deus. Entregamos, Pai, cada família que está agora visualizando e participando dessa vigília, entregamos cada lar, entregamos cada homem, cada mulher, cada ministério, Senhor, em Cristo Jesus. Nós concordamos com a tua palavra, que diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. E nós estamos aqui, ó Pai, pedindo durante essas 2 horas, porque sabemos que só o Senhor pode trazer à existência milagres e sobrenaturais. Pai amado, sela o que está nos nossos corações, promove, Senhor, em cada um de nós algo sobrenatural, para que na próxima semana possamos testemunhar que venham as curas, que venham os milagres, que venham as portas abertas, que venha, Pai, a restauração de famílias, que venha a conversão de pessoas. Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Olha, tem até criança aqui na vigília. Olha ali, que lindo. Estou vendo uma criança linda ali já aplaudindo. Que bênção. A nossa alegria de você estar conosco aqui. Só 2 avisos bem rapidinho. Né? Algumas cidades estão abrindo parcialmente as igrejas. Né? Eu já comuniquei aos pastores para cada um deles. Então, vocês aqui só reafirmando. Né? Se você vai reabrir parcial, tem que providenciar isso amanhã. Né, para começar a abrir parcial. Eu já sei que lá no Paraná as igrejas estão começando a abrir também parcial. Já tivemos o culto a semana passada. Aqui na sede ainda nós não teremos o culto domingo, nós teremos a ceia online. Nós vamos esperar mais um pouco até que haja uma decisão mais concreta, mais coerente, né, para que a gente possa reabrir a nossa sede. A tia está fazendo assim? Ok. Não, acho que ela foi fazer outra coisa. Ok. Então, nós vamos... então, é só esse aviso. E também amanhã, né, 6h30, se você conseguir, tiver um pique, né, Marilu? Se você tiver um pique, então você... amanhã, o Nino está lá toda manhã. Tem uma galera comigo aqui, ó, fica na vigília e vai comigo de manhã. Pastor Neemias, tem uma turma enorme aí. Que Deus abençoe. Então, 6h30 da manhã, estamos orando a palavra todos os dias, né, Fernando? Estamos aí orando. Pastor Silvio, a paz do Senhor, como você adora. O Edson está firme e forte lá. Sérgio, que legal ver o seu nenê aí, é o José, né? Ok, Deus abençoe. É o Caleb, pastor. Esse é o Caleb, José do Menorzinho. Esse é o Caleb. Né? Tá bom, que bênção. É tanto filho que a gente não sabe os nomes. Tá bom, que Deus te abençoe. Você que entrou pela primeira vez, seja bem-vindo, que você tenha recebido essa palavra de hoje, né, aos pastores do Paraná, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, de outros estados, a você que é do interior de São Paulo, que é de outro ministério,
Deus seja louvado. Esta é uma vigília da unidade, independente da placa, a pastores e líderes que nós damos cobertura em todo o Brasil e fora do Brasil. Neuzinha, Deus te abençoe, firme e forte em Campos dos Goitacazes, né, minha filha? Com a bandeira do Brasil aí, que bom te ver, filha. Deus abençoe de forma especial. Pastora Dalva também ali, firme e forte, né? Olha quanta gente aí, que Deus abençoe. O Anselmo, lá de Santos, que Deus abençoe vocês também. Mateus Santos ali, olha só, está também com uma galera. Pessoal de Matão, né? Pardinho, vocês estão todos encapuçados aí, parece o quê? Está muito frio aí nessa terra? Eu vi a Amanda com um cobertor até, meu pai, o que é isso? Jesus Cristo de Nazaré. O que é isso? Alguma coisa que apertaram aí, hein, gente? Tá tudo bem aí, mestre? Ok, caiu aqui, minha conexão caiu aqui, filho. A gente tá vendo e ouvindo o senhor normal, tá? Tá vendo normal? Tá. Mas tá bom, alguma coisa que... tudo bem, daqui a pouco eu chamo o Pedrinho e me ajuda aqui. Ok, mas olha, quero agradecer a Deus, a você que está